Olá, alunos da primeira série, seja bem-vindo à nossa correção das nossas atividades do mês de novembro. Então, nós vamos apenas fazer um fechamento, né, das nossas aulas que já foram explicadas, né, durante o mês de novembro, nossas duas aulas que já foram feita toda a explanação do nosso conteúdo. Na nossa primeira aula, nós vimos a concepção de trabalho e as relações de produção segundo Karl Marx. Já na segunda aula, nós vimos os tipos de dominação segundo Max Weber. E então, hoje, nós vamos estar fazendo com vocês a correção, né, das atividades que foram deixadas para vocês estarem executando. Então, nós vamos fazer assim de forma bem sucinta, porque nós já tivemos duas lives e nessas aulas nós fizemos toda a orientação para vocês, tá? Então, tá bom. Vamos continuar, então. Bom, gente, então, dando prosseguimento, né, as nossas correções, nós vamos começar, então, pela primeira aula, que é a concepção de trabalho e as relações de produção segundo Karl Marx. Então, a primeira perguntinha que eu fiz para vocês é para vocês estarem explicando a diferença entre o conceito de sociedade para os dois sociólogos, para Emile Durkheim e para Karl Marx. Então, no pensamento durkheimiano, a sociedade prevalece sobre o indivíduo, pois quando este nasce, tem de se adaptar às normas já criadas, como as leis, costumes e línguas, porque quando nós nascemos, né, tudo que nós adquirimos, segundo Durkheim, as concepções são inseridas, são colocadas, né, na nossa vida através de uma forma externa. Então, ele fala que tudo que nós somos, nós devemos às instituições que são concebidas a nós pelas formas externas. E quanto à sociedade para Marx, ela compõe-se de um sistema complexo de relações sociais. Elas são organizadas de acordo com a produção econômica, que são agricultura, indústria e comércio, e realizam-se através de instituições como a família, a igreja, a escola, os meios de comunicação. Então, lembrando bem, né, as diferenças. Na sociedade, para Emile Durkheim, tudo que existe em nós são coisas que foram colocadas em nós de forma externa pelas instituições, pela nossa família, pela escola, pela igreja, a religião, né, pelo Estado. Já quando a gente fala do sociólogo Karl Marx, a gente tem que entender que as relações sociais sempre estão baseadas nas relações de produção econômica, ok? Já a segunda perguntinha que eu faço para vocês é se o capitalismo trouxe divisão social no trabalho. Essa divisão gerou o quê? Então, essa divisão do trabalho gerou uma hierarquia social, na qual as classes dominantes, ou seja, a burguesia, subjugam as classes dominadas, a partir de instituições legitimadoras e ao deter os meios de produção. Para Marx, cada sociedade organiza seu modo de produção, ou seja, o modo como garante sua própria sobrevivência e a sua continuidade, ou seja, a sua reprodução de tudo aquilo que é trabalhado. Qual que é o conceito de economia trabalhado por Karl Marx? A economia é a forma pela qual o conjunto de indivíduos existente em uma sociedade participa da produção, participa da distribuição e do consumo dos bens e serviços. Ok? A quarta questão. O trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza. Processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Então, é toda uma relação homem,
natureza. Segundo Karl Marx, toda essa relação homem e natureza é que vai dar essa relação, né, social homem e natureza é que vai objetivar o resultado do trabalho. Qual o objetivo do trabalho no sistema capitalista? Então, o objetivo do trabalho no sistema capitalista é a obtenção de lucros cada vez maiores. E esses lucros são decorrentes do trabalho dos proprietários nos meios de produção. Desculpa, gente. E esses lucros são decorrentes do trabalho dos proletários. Lembra que eu expliquei para vocês quem são os proletários? É a classe, né, que trabalha, né, para a burguesia, nos meios de produção, nas fábricas, no comércio e na agricultura. A quinta questão. Segundo o sociólogo Karl Marx, as pessoas se relacionam entre si não como pessoas, mas como proprietários de coisas, produtos do trabalho. Comente, então, essa afirmativa depois de ter lido o texto. Então, eu espero que vocês tenham lido o texto, tenham já também visto, né, o vídeo que foi sugerido para vocês para ajudá-los, né, nas respostas dessas questões, no entendimento da aula. Então, segundo Karl Marx, as pessoas são vistas, né, seria assim, como produtos de trabalho. Então, aí eu pedi para vocês que comentassem isso. Seria assim, uma crítica que Karl Marx faz com relação ao tratamento das pessoas no sistema capitalista. Então, a resposta. Essa divisão gerou uma hierarquia, ou seja, uma separação social, na qual as classes dominantes, ou seja, a burguesia, subjuga as classes dominadas a partir de instituições legitimadoras para deter os meios de produção. Certo? Agora, a sexta. Como é chamada a capacidade física e intelectual do ser humano? Ela é utilizada para quê no sistema capitalista? Isso tudo segundo, né, o sociólogo Karl Marx, que ele sempre critica, né, essa ação dominadora da burguesia contra, né, o proletariado no sistema capitalista. Então, essa força física e intelectual é chamada de força do trabalho. No sistema capitalista, ela é utilizada para transformar os elementos da natureza em matéria-prima para a fabricação de produtos finais, ou seja, para produzir os bens, né, que são consumidos em toda a sociedade capitalista. Ok? Então, agora, nós vamos passar então para a segunda aula, que nós já estudamos também, os tipos de dominação segundo Max Weber. Então, Weber, sociólogo, né, Weber, se tornou um símbolo da sociologia. Para ele, qual o principal fator da mudança social? Para ele, era o próprio indivíduo que ia fazer toda a transformação na sociedade. Ele acreditava que os indivíduos dispunham de liberdade para agir e modificar a sua realidade. Assim, seu principal objetivo de análise era a ação social, pois, segundo Weber, a melhor maneira de estudar o comportamento do ser humano seria por meio das suas ações individuais na sociedade, ao contrário do que era pregado por Émile Durkheim. Né? Que Émile Durkheim, a gente lembra que eram os fatos sociais através das instituições que eram colocadas sobre a pessoa. Já Weber vai falar que todo comportamento do indivíduo se baseia no querer do indivíduo, em suas ações. Então, aqui também vem uma perguntinha, né, sobre a dominação, né, como estruturar a dominação segundo Weber. Para Weber, a dominação é a força estruturadora, não só do Estado, mas de toda a vida social. São 3 os tipos de dominação, pedi para vocês citá-las. Então, a primeira dominação é a dominação tradicional, depois vem a dominação carismática e também a dominação racional, ou seja, legalizada. E na próxima questão a gente vai explicar o que significa cada uma dessa dominação segundo o sociólogo Max Weber. De acordo com Max Weber, a terceira questão, né? De acordo com o sociólogo Max Weber, ou Weber, poder é a capacidade verificada dentro de uma relação social que permite a alguém impor sua própria vontade, mas que,
Para se tornar uma força de dominação, precisa ser legitimada, lei, pelos indivíduos que lidam com esse poder. Para a compreensão da ação humana, lembra bem, olha aqui, sempre que vocês virem essa expressão ação humana, vocês vão lembrar então de Max Weber, certo? Weber propõe tipos de dominação. Relaciona as colunas, estabelecendo as correspondências indicadas pelo sociólogo alemão. Então, os 3 tipos de dominação nós falamos, né, explicamos e colocamos na questão anterior. Então, nós temos 3 tipos de dominação: dominação legal, a dominação carismática e a dominação tradicional. O que seria, então, dominação legal? É a dominação baseada em regras institucionais, ou seja, são regras instituídas pela legalidade, pelas leis. O que é dominação carismática? Então, é um tipo de dominação que é baseado no dom da graça, na qualidade pessoal determinada em relação afetiva, emocional. Seria aquela empatia, né, que uma determinada pessoa, determinado grupo vai se impor para fazer toda a dominação sobre um grupo. E o que é a dominação tradicional? É aquela dominação que é passada, então, em valores e hábitos que são passados assim, de geração para geração. Ok? Então, são esses 3 tipos de dominação, segundo o sociólogo Max Weber. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pela atenção. E qualquer coisa, dispõe. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode, então, consultar, né, na nossa sala, né, de Sociologia. Muito obrigada.